Fala galera, beleza? Vem comigo nessa aula de ciclo trigonométrico. Eu sou Rodrigo Schiffler e esse é o canal Atalhos para Enem. Inscreva-se e deixe o seu like. Cosseno e seno no ciclo. Vamos utilizar o que nós já sabemos sobre cosseno e seno no triângulo retângulo. Repare aqui, vou desenhar um ciclo trigonométrico, bababá, aquela coisa toda que a gente já definiu. Vou marcar um ponto P qualquer do ciclo. Esse ponto P tem coordenadas cartesianas x, y. Ou seja, ele tem uma abscissa x e ele tem uma ordenada y. Isso são as coordenadas cartesianas do ponto P. Beleza? Lembre que eu não quero trabalhar mais com coordenadas cartesianas. Eu quero trabalhar com coordenadas trigonométricas, digamos assim. Trigonométricas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar de O a P. Esse ângulo aqui eu vou chamar de θ. Beleza? E esse triângulo é um triângulo retângulo. Então, ó, como nós já sabemos as razões trigonométricas do triângulo retângulo, eu posso definir aqui agora seno e cosseno de θ. Uma vez que aqui tem, como é um triângulo retângulo, tem cateto adjacente a θ, tem cateto oposto e tem hipotenusa. Então, repare só, vê se você concorda, ó. O cosseno de θ é o cateto adjacente x sobre a hipotenusa OP. E o seno de θ é o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é OP. Veja aí se você concorda. Aplicando as razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos aí, ó, cosseno de θ e seno de θ. Agora, vamos para a trigonometria? Vê cá. OP, né, o raio. E o que a gente viu? Que o raio sempre vale quanto? 1. Não é verdade? O raio do ciclo trigonométrico é sempre igual a 1. Ou seja, eu posso substituir esse OP por 1. E eu lhe pergunto, x sobre 1 e y sobre 1 vai dar quanto? X e y. Rapaz, perceba o que eu estou querendo te dizer. Eu estou querendo lhe dizer que a partir de agora, o que você chamava de x, de abscissa, você vai passar a chamar de cosseno. E o y, que você chamava de ordenada, você vai passar a chamar de seno. Em outras palavras, esse ponto P, que tem coordenadas cartesianas x, y, ele passa a ter coordenadas trigonométricas cosseno de θ e seno de θ. Ó, é por isso que o eixo x passa a partir de agora a ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo y de eixo dos senos. A partir de agora, falou de cosseno, você tem que pensar em x, seno, y. Beleza? Só para você ter uma ideia, você sabe o que isso significa? Se esse ponto fosse, por exemplo, o arco de 45 graus, se isso aqui fosse 45 graus, você sabe o que seria esse x e esse y? O cosseno de 45 e o seno de 45. Aquele negócio que você decora, 1, 2, 3, 3, 2, 1, blá, 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 você pode interpretar como sendo as coordenadas, ó, do ponto que representa aquele arco do ciclo. Ou seja, se esse ângulo fosse de 45 graus, esse x seria o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, e esse y seria o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ou seja, as coordenadas do ponto que representa o arco de 45 graus aqui no ciclo seriam raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Beleza? Então a galera que decora assim, ó, cosseno com sono deitado, x. Seno, sem sono, em pé, y. Bom, são as besteiras. Se você achar que você consegue melhor dessa forma, o que eu gostaria é que a partir de agora, falou de cosseno, lembre de eixo x, velho. Falou de seno, lembre de eixo y. Rapaz, e daqui pra frente, se você tiver isso na cabeça, diversas informações que, acredito eu, a grande maioria da galera sempre decorou, vai sair tudo de forma naturalmente. Quer ver? Olha só, ó. Se liga. Algumas consequências. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o ciclo e vou fazer o seguinte. Eu quero que você esqueça nesse momento de trigonometria. Eu quero que você lembre só de plano cartesiano.
Beleza? Lembre que isso aqui tem raio 1. Eu vou marcar alguns pontos do plano cartesiano e eu gostaria que você me dissesse quais são as coordenadas desses pontos. Beleza? Vamos lá. Marquei esse ponto. Aí você fala assim, 0 grau, eu não quero saber de trigonometria agora. Eu quero saber o seguinte, este ponto, que é um ponto que está sobre o eixo X, ele é dado por um par de coordenadas. Você consegue me dizer qual é o par de coordenadas que representa esse ponto? Eu vou lhe ajudar. A distância daqui para cá não é 1, porque o raio é unitário? Então o X vale 1. E como é um ponto do eixo X, tem que ter Y igual a 0. Então, ó, as coordenadas desse ponto são 1, 0. Vê se você sacou. X igual a 1, porque você tem uma unidade de comprimento à direita em relação à origem. E Y igual a 0, porque isso é um ponto que está sobre o eixo X. Beleza? Qualquer coisa, pausa, volta e analisa. Ali em cima. 90 graus. Não, eu não quero saber isso. Eu quero saber qual é o par de coordenadas cartesianas que representa aquele ponto. Se é um ponto sobre o eixo Y, tem X igual a 0. Beleza? Agora, e o Y vale quanto? Bom, se o raio é unitário, saindo da origem e andando até aqui em cima, você vai andar uma unidade de comprimento. Então, esse ponto tem coordenadas 0, 1. Beleza? Aqui, X é menos 1, porque eu estou andando uma unidade à esquerda, beleza? E Y vale 0, já que é um ponto sobre o eixo X. Aqui embaixo, X vale 0, porque é um ponto que está sobre o eixo Y, e o Y vale menos 1, porque é um ponto que está a uma unidade abaixo da origem. Pausa e volte para ver se está tudo bem. Beleza? Vou sair para você dar uma olhada. Ó. Essas são as coordenadas cartesianas desses pontos. Agora, vamos ver o que isso tem a ver com trigonometria. Agora, bora fazer o link para ver se vai ficar de boa? Algo que eu acredito que tem uma galerona que decorou a vida inteira. Esse ponto representa o arco de 0 grau. Não é verdade? Aqui é o arco de 0 grau. Isso aqui, esse 1, é o X, é a abscissa do arco de 0 grau. Nós acabamos de ver que X aqui é cosseno. A gente sabe que o Y do arco de 0 grau dá 0. Galera, e a gente acabou de ver que Y, que ordenada é seno. Conclusão, se o X do arco de 0 graus vale 1, e se o Y do arco de 0 grau vale 0, ó, significa que o cosseno de 0 é 1 e que o seno de 0 é 0. Esse é o link, velho. Não sei se você está lembrando, isso é um negócio que a galera fica decorando. Peraí. Seno de 90, como é mesmo? 1, 0, 0, 1. Você lembra um negócio que você fica decorando? Esqueça, velho. Bora ver? Arco de 90 graus. Isso é o X e isso é o Y. Ou seja, isso é o cosseno e isso é o seno. A gente não acabou de dizer que cosseno é X e que seno é Y? Então, ó, o cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1. 180 graus. Aqui não é o arco de 180 graus? Se a sua abscissa é menos 1, é porque o seu cosseno é menos 1. Se a sua ordenada é 0, é porque o seu seno é 0. Ou seja, cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 graus é 0. 270 graus, cosseno é 0, seno é menos 1. E para fechar a volta, já que 360 coincide com 0, isso também é o cosseno e o seno de 360. Beleza? Minha gente, para saber os valores numéricos dos senos e cossenos de 90, 0, 180, 270, 360, você só precisa saber as coordenadas, velho. A única coisa de trigonometria que você precisa saber é que o raio do ciclo é 1 e que cosseno é x e seno é y. Agora, você quer ver uma coisa? Por isso, ó, que você já deve ter visto, o seno e o cosseno de um arco, eles sempre variam de menos 1 a 1. O menor valor que um cosseno assume é menos 1 e o maior é 1. O menor valor que um seno assume é menos 1 e o maior é 1. Por que, Rodrigo? Galera, porque o raio vale 1. Você dizer que o seno, por exemplo, vale 2, você estaria dizendo que existe um arco, ó, aqui no y igual a 2. Não existe, porque o ciclo, ele tem raio 1.
Não existe, é por isso que os valores extremos do seno e do cosseno sempre são menos 1 e 1. Beleza? Pausa e dá uma analisada. Beleza? Agora só se ligue para ver se você concorda. Se você já sabe seno, cosseno desses arcos, você já sabe todas as outras razões. Você já sabe tangente, porque lembra aí o que é tangente? Seno sobre cosseno. Na verdade, se você quiser a tangente de zero, é só dividir seno de zero por cosseno de zero. 0 sobre 1 dá 0. Perceba que não existe a tangente de 90 graus, porque ó, seno de 90 dividido por cosseno de 90 seria 1 sobre 0. Não está definida essa divisão. Lembra disso? Você pode determinar cotangente, que é cosseno sobre seno, ou o inverso da tangente. Você pode determinar secante, cossecante. Isso aqui, bicho, é o que é mais importante você saber. Beleza? Então vamos nessa. Olha só. Rapaz, vê se você não decorou isso na sua vida. Se liga. Se liga. Se liga. Aquelas questões que o cara fala assim, ó, sendo seno de x igual a tanto e x está em tal quadrante, calcule o cosseno. Aí você termina de calcular tudo, aí você fica assim, ó, mais ou menos, cosseno igual a mais ou menos, sei lá, 3/5, por exemplo. Aí você fica assim, ó, pô, bicho, eu tenho que saber se é mais ou se é menos 3/5. Aí você vai olhar pro quadrante que a questão te deu. Aí você fica decorando, peraí. Cosseno é mais, menos, qual é mesmo, velho? Menos, seno é mais. Já não decorou isso? Esqueça de decorar isso, velho. Se ligue, velho. Cosseno não é x, velho. X. Como é a variação de sinais no eixo x? O x é positivo à direita e negativo à esquerda. Não é não? É por isso que o cosseno é positivo, ó, no primeiro e no quarto quadrantes, ou seja, à direita, e é negativo no segundo e no terceiro, porque o x ele varia dessa forma, é positivo à direita e negativo à esquerda. Ah, velho, bora ver? Seno, não é y? Qual é a variação de sinal do y? O y é positivo acima e é negativo abaixo da origem, é por isso que o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. Vai decorar pra quê, velho? Pra que você vai decorar isso? E tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Em cada quadrante, divida aí, seno por cosseno, vá. Primeiro quadrante, mais dividido por mais, mais. Segundo quadrante, mais dividido por menos, menos. Terceiro quadrante, menos dividido por menos, mais. Quarto quadrante, menos com mais, menos. Lembrando que tangente é a razão entre seno e cosseno, mas não sai daí não, que vai ter um resumão do Digão e Ayá. Você vai ver. Agora, você quer ver uma outra coisa também que é interessante? Algumas questões, ao invés de seno, cosseno e tangente, vão falar de secante, cossecante e cotangente. Eu queria que você percebesse que se você sabe os sinais dessas três razões, você sabe das outras três. Sabe por quê? Cosseno você tem que lembrar que é o inverso da secante. Seno é o inverso da cossecante e tangente é o inverso da cotangente. Beleza? Tranquilo? Isso já tem aqui no canal na aula anterior, a aula de razões trigonométricas do triângulo retângulo. Beleza? Então se ligue. Você concorda que um número e o seu inverso sempre possuem o mesmo sinal? Pense aí, 2 é um número positivo. O inverso de 2 é 1 sobre 2, também é positivo. Menos 3 é um número negativo. O inverso de menos 3 é menos 1/3. Você percebe que um número e o seu inverso sempre possuem o mesmo sinal? É por isso que isso aqui, ó, isso aqui vale para cosseno e para secante. Essa variação de sinais vale para seno e cossecante. E essa variação de sinais vale para tangente e cotangente. Então, ó, nunca mais fique em decoramento. Lembre, analise. Valeu? Analise isso aí então para ver se está tudo bem. Lembre que você sempre pode dar uma pausa para voltar, hein? Beleza? Vamos nessa. Bom, já definimos seno e já definimos cosseno no ciclo. Até esse momento, tudo que a gente falou sobre tangente foi dividindo seno por cosseno. Mas a tangente, ela tem uma definição que não necessariamente tem que ser analisada em seno sobre cosseno. Se liga. Vamos fazer então o ciclo trigonométrico. Vamos marcar aqui um ponto P qualquer. Beleza? Aquela mesma imagem. Liguei aqui o raio, o ângulo θ, etc. Agora tem um detalhe.
Nós já temos o eixo x com um dono, cosseno, e o eixo y com o seu dono, que é o seno. Os dois eixos coordenados do plano cartesiano já têm os seus donos. A tangente vai precisar de um próprio eixo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer aqui uma reta paralela ao eixo y, tangenciando o ciclo no ponto A, na origem dos arcos. Ou seja, ó, esta reta nós vamos batizar agora, ó, eixo das tangentes. O que é o eixo das tangentes? É uma reta tangente ao ciclo no ponto que a gente chamou de origem dos arcos, paralelo ao eixo y. Aí se liga. Vamos definir tangente no ciclo. Primeiro de tudo, você vai ter que, ó, lembrar que a tangente é sempre perpendicular ao raio, no ponto de tangência. Isso já foi visto lá atrás em geometria plana. Se eu prolongar esse raio até tocar o eixo das tangentes, olha ali, prolonguei o raio até ele tocar o eixo das tangentes. Esse triângulo retângulo, pense aqui comigo, tangente no triângulo retângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, ó, a tangente de θ, AT sobre OA. Beleza? Tranquilo? Só que em trigonometria nós já vimos que OA, por ser raio, tem que valer 1, ó. E AT dividido por 1 é AT. Bom, se você pegar só o que está aqui, você pensa o seguinte, velho, então eu entendi. A tangente no ciclo é o comprimento do segmento AT. Não, porque a gente acabou de ver na variação de sinais nos quadrantes que a tangente também pode ser negativa. Então seria contraditório saber que a tangente pode ser negativa e definir tangente como comprimento de um segmento. Então se ligue para ver se você saca o que vai aparecer agora. Olha aí, ó, repare. A tangente de um arco no ciclo é a ordenada do ponto de interseção entre o eixo T e o prolongamento do raio nesse arco. É muita informação, mas vá lá, leia com calma, pause e leia de novo. Bom, agora que você leu de novo, eu vou te ajudar. Ó. A tangente de um arco no ciclo é a ordenada, ou seja, o y, do ponto de interseção entre o eixo T e o prolongamento do raio nesse arco. Em outras palavras, você sabe o que ele está te dizendo? Eu quero a tangente de θ. Eu peguei o raio OP e prolonguei até gerar o ponto T, que é a interseção do prolongamento do raio com o eixo das tangentes. Sabe o que está sendo dito? Ó, olha para lá, ó, a ordenada desse ponto é que é a tangente no ciclo. Tangente no ciclo é o y do ponto de interseção entre o eixo das tangentes e o prolongamento do raio do arco que você está querendo. Quer ver como é que a tangente pode ser negativa? Pense agora aqui embaixo, ó, o raio aqui embaixo. Quando você prolongar o raio até ele tocar o eixo das tangentes, você vai estar aqui, ó. O y desse ponto, ó, é negativo. Sacou, velho? Então, a tangente não é o comprimento do segmento AT. A tangente é o y, é a ordenada do ponto de interseção entre o prolongamento do raio do arco que você quer calcular e o eixo das tangentes. Beleza? Com essa análise dá para perceber que no primeiro quadrante a tangente é positiva. No segundo quadrante, ó, aqui está o raio. Para prolongar esse raio até ele tocar o eixo das tangentes, você teria que prolongar ele para baixo aqui, ó. Você geraria um ponto com y negativo. No terceiro quadrante, você teria que prolongar para cima. Você geraria um y positivo. E no quarto quadrante, esse y vai ser negativo. É uma definição complicada, velho. É uma definição complicada, beleza? Agora, a grande maioria das questões você vai conseguir resolver sem saber isso aqui, beleza? Agora, como faz parte do tópico ciclo trigonométrico, eu tenho que te falar.